Boa noite. Começando com rock, né? Eu tenho um lado roqueira. Então tá. Vamos baixar aqui um pouquinho. Oi, gente, estão me escutando? Tira aqui, cadê você? Oh, para, criança. Ah, que coisa. Pronto, estão me escutando? Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Organiza Cada Canto. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gisele Ramos, eu sou personal organizer. E a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre um dilema, que é como manter a casa organizada. A ideia da live surgiu, eu estava pensando no que falar com vocês e tal. Obrigada, Camila. Tá ouvindo tudo certinho, ouvindo bem? Beleza. Eu não sabia, eu queria fazer uma live, não sabia bem sobre o que falar, e eu abri uma caixa para sugestões e a Thaís, do Amor Inspira, deu a ideia de falar sobre como manter a casa organizada. Eu achei ótimo, porque de fato isso é um desafio, eu sei. Eu vivo isso todos os dias, aqui em casa também, né? Eu sou uma ex-preguiçosa, né? Que luto todos os dias contra a minha preguiça para fazer inúmeras coisas. Uma delas é organizar. Agora já está mais tranquilo, né? Mas antigamente era bem complicado. Né? Eu moro com a minha filha, que é uma menina de quase 7 anos, e com o meu marido, que era, na verdade, nas palavras dele, o rei do deixar para depois. Né? Ele também era super bagunceiro e a gente conseguiu manter na nossa casa uma organização. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu fui trazendo algumas ideias aqui para casa, testando até algumas coisas aqui em casa, e a gente tem conseguido manter. E eu vou dizer, não é fácil. Meu marido achou dia desses uma foto da nossa sala, alguns anos atrás, em que eu tô criando coragem para postar isso no Instagram, porque é uma redenção, é uma prova de que se aquilo que era a minha casa há anos atrás se tornou organizado e se mantém organizado, é aquela coisa, se eu consigo, outras pessoas podem conseguir também. Né? Então a ideia é trazer dicas para que outras pessoas consigam manter organizado a casa, organizar as coisas. Algumas coisas eu testei comigo, outras coisas eu testei com alguns clientes. E é legal que os clientes também estão conseguindo manter a organização. Eu fui na casa de uma amiga fazer um dos primeiros projetos que eu fiz. A gente organizou os cabides dela, organizou as gavetas dela, e acho que 5 meses depois a gente fez um café com outras amigas junto, e ela foi mostrar a gaveta, né, o que eu tinha feito e tal. E tava igualzinho, parecia que eu tinha saído da casa dela semana passada. E tava lá organizada a gaveta, eu olhei, opa, dá pra manter, isso é legal. Então eu decidi compilar mais ou menos 5 dicas que eu pensei aqui. Se vocês tiverem outras dicas, ou tiverem outras perguntas, ou algumas dificuldades específicas, a gente vai falando também, né? Assim, sendo bem objetivo, primeira dica, na verdade é uma dica de organização que influencia diretamente na manutenção, que é a seguinte: dica 1, defina lugares para guardar as suas coisas e que sejam lugares fáceis de pegar e fáceis de guardar depois. O que acontece muitas vezes? A gente fala muito que tem que ser fácil de pegar, você tem que pensar no seu uso. Eu concordo. Tem que tá acessível. As coisas que você mais usa tem que estar mais acessíveis. Mas se você não torna fácil de voltar depois, a chance de se manter organizado é melhor. Ei, olá, Aruba! Uma amiga minha de Barcelona. Não, vou falar em português, amiga, desculpa aí. Né? Então, voltando, vamos deixar as coisas fáceis de guardar também. O que acontece? Quando você vai pegar alguma coisa,
você tem a intenção de usar aquela coisa, seja lá o que você for fazer. Não é mais... Aí chegou, usou, acabou de usar, qual é a tua intenção? É ir pegar a próxima coisa e fazer a próxima atividade que você tem para fazer. Se não for fácil de você guardar, a chance de aquela coisa que você acabou de usar ficar jogada é muito maior. Não tem... A tua ideia, teu foco não está mais naquilo. Teu foco já está no próximo objeto que você vai usar. Então ele tem que ficar fácil de retornar. Exemplo, facinho aqui de casa. A gente tem, eu já contei isso outras vezes, a gente tem um cobertor de assistir televisão, uma mantinha, que era uma manta da minha filha de recém-nascida. Daí antigamente eu guardava essa manta junto com as outras mantas no meu quarto. Era fácil de pegar, tá num local super acessível, mas para guardar aquilo eu nunca, né? Ficava semanas. Então eu estabeleci que o lugar de guardar essa manta da televisão seria atrás do sofá. Eu tenho uma fresta entre a parede e o encosto do sofá e o lugar da manta é ali. Ficou fácil. Acabou de usar a manta, acabou o filme, foi fazer outra coisa, pega, às vezes nem enrola. Minha filha nem faz rolinho e dobras bonitinhas da manta. Ela só pega e coloca atrás do sofá. Pronto. Manteve a organização. Não vai ficar aquela manta jogada em cima do sofá. É isso que eu quero dizer. Outro exemplo, em relação principalmente aos hábitos de uso. Você vai colocar um objeto. Pois, minha mãe faz muito molho de tomate. E ela faz um monte, aí pega um monte, congela, bota em copinho de requeijão no freezer, pronto. Tá lá guardado no freezer. Só que ela vai usar, ela não pega todos de uma vez só, ela vai usando um de cada vez. E o pote onde essas embalagens de requeijão, de plástico que ela usava para congelar ficava, era super alto. E a funcionária dela não ia pegar, puxar a caixa, levantar para guardar aquilo, acabava ficando solto no armário e se embolava com os outros potes. Então a gente trouxe o local para baixo, o local onde guardava aqueles potes, porque ela usava fácil, todos de uma vez, mas para retornar não ficava tão fácil. Então a gente resolveu isso e ajustou. Segundo a mãe, tem sido muito mais tranquilo agora. Vou pegar minha cola, tá? Essa foi a dica 1. Então, defina um lugar que seja fácil para guardar. Não só para você guardar, mas para outras pessoas guardarem também, tá? Para que não caia só nas suas costas, né? A casa é de todo mundo, né? Dica 2. Defina limites físicos. Definir um local para colocar uma prateleira, por exemplo, para colocar os objetos, dê um limite físico para ele. É diferente quando você coloca, você diz que vai ser naquele cantinho, você pensa, né, que vai ficar naquele pedaço da prateleira. Mas se não tem um limite físico, a tendência é que com o tempo ele vá se espalhando, né? Deixa eu te mostrar o que eu fiz aqui. Vai cair. Isso aqui é o potinho que eu tenho no meu banheiro. Tem enxaguante bucal, a pasta de dente da minha filha, o copinho que a minha filha usa para fazer bochecho e o limpador de língua. Eles ficam dentro dessa caixinha, que é uma caixinha minúscula, que é só para isso mesmo. Comprei numa casa num cantinho desses de plástico, assim, os antigos R$1,99, que não é mais R$1,99, mas enfim. Então, quando você coloca uma barreira física, ele não espalha. A chance é que ele volte. Deu para entender essas duas primeiras dicas? Assim, tá fazendo algum sentido? Manda um oizinho aí se alguém entendeu. Certo. Quer ver isso com coisa pequena, como o copinho que eu estava mostrando na minha filha, né? E aquilo se espalhava no banheiro, aquilo nunca estava no mesmo lugar e ela nunca achava. Estava sempre jogado no meio da pia, né? Obrigada, Jaqueline! Daí, o limite físico ajuda a ficar visual.
Você não tem só, não é só um espaço aberto com um lugar que bota num ponto. Então, a Camila entendeu também todo sentido, que bom. Né? Dica 3. Etiquetas. Nessa hora todo mundo me olha meio com cara, faz uma cara de dois de pau, tá, mas é um saco, vai ficar feio. Pois é. Mas a etiqueta, ela tem muita vantagem. Quando você coloca o endereço, você diz, isto vai aqui, você tira da sua memória o local de cada coisa e você passa isso para o campo visual. Né? Eu costumo brincar que a gente abusa muito da nossa memória. Você dá um nome para aquilo, então você já olha, você não tem que lembrar onde é que guarda. Então você olha ali, tá aqui, então aqui eu vou botar a camiseta. E você vai e coloca a camiseta ali. Quer ver quando não é só você quem usa ou só você quem guarda? Né? O ideal seria quem usar, guardar. Né? Estamos partindo da premissa. Né? Deixa eu mostrar aqui em casa, peraí. Deixa eu puxar aqui na minha mesa de apoio. Esta é a caixa de camisetas esporte, não sei se vai dar pra ler, vai ler em espelho, mas camisetas esportivas do meu marido. Eu coloquei camisetas esporte, botei as camisetas dobradas nessa caixa e ele sabe que a camiseta dobrada, que as camisetas dele de drifit, de fazer exercício, ficam nessa caixa. E assim eu fiz com todo o armário dele. Logo, meu marido, que tinha bastante dificuldade em manter a organização, tá lá o armário dele feito. Eu vou fazer um vídeo pra ele mostrando. Né? Ele diz que ele tem vergonha de bagunçar. Funciona. Né? Aliás, tadinho, eu tô falando mal do meu marido. Não, brincadeira, amor, te amo. Mas essa parte da etiqueta, ela tem, além de tudo, além de tirar da sua memória, de facilitar, passar para o campo visual o local de cada coisa, ela tem um fator psicológico envolvido. Tá lá, prateleira, exemplo, copos, vou pra cozinha, para não ficar só no quarto. Copos, prateleira aqui, copos de vidro, copos de plástico. Se você vai botar o copo de plástico e tá lá escrito copos de vidro, rola um certo remorso, sabe? Né, de olhar, botei no lugar errado. A pessoa não tem nem a desculpa de dizer assim, não, mas eu esqueci que não era aqui. Não, ela lê, ela viu. Então tem um fator psicológico que ajuda a etiqueta, né? E assim, a minha etiqueta aqui, né, eu fiz com minha etiquetadora, tal, certinho. Mas dá pra fazer com etiqueta de colégio, dá pra fazer até com etiqueta na mão. Né? Devia ter separado alguma coisa aqui, não tem nada na mão aqui, infelizmente. Né? Dá pra fazer na mão. O meu gaveteiro do escritório, tá? Foi a primeira coisa que eu organizei e ele tá lá, com uma etiqueta feita na impressora. Né? Material de escritório na primeira gaveta, papéis, cadernos na segunda e assim por diante. Você diz onde estão as coisas voltam para lá mais fácil. Né? Fica definido, né? E fica definido e fica notório para todo mundo que lê. Né? Adultos leem, crianças, minha filha está com 7 anos, a minha filha fala, mãe, aqui não é a caneca do papai, aqui é a tua caneca, né? Então, a gente tem separados as canecas, mas enfim. Então, vale a etiqueta, não pode não ser a coisa mais bonita do mundo. Eu não sei se eu já acostumei. Existem essas etiquetas que a gente faz essa minha com papel branco, geralmente fundo branco, essa eu quis fazer com fundo preto mesmo para destacar, mas tem etiquetas transparentes também que dá para você usar. Você pode escrever à mão mesmo, numa letra bonitinha, se você quiser. O importante é que você identifique visualmente, em texto ou em desenho, caso das crianças.
que tem, vai botar short, vai botar camiseta, a criança não lê ainda. Crianças um pouco menor, não são bebês, mas que ainda não estão alfabetizadas. Você faz com desenhos. Então, identifica para que essa pessoa, seja a criança, o adulto principalmente, a criança para retornar para o lugar talvez seja um pouco mais complicado, mas se ensina de pequeno, se mostra onde é que é, mostra, ó, tá aqui, você vai botar sua camiseta aqui, né? Fica mais fácil sentir na pele isso, inclusive o fator psicológico. Certo? Então, revisando. Dica 1. Defina lugares e lugares que sejam fáceis de pegar e fácil de guardar, de retornar depois de usar. Dica 2. Dê limites físicos para cada espaço. Isso fica aqui dentro, que a pessoa veja onde é o local. Dica 3. Etiquetas, ou melhor, identificação. Identificar com palavras onde vai cada coisa. Joia? Dica 4. Converse com quem usa. Acontece muito de muita gente vir reclamar pra mim, mas eu guardo tudo, meia hora depois tá tudo fora do lugar. Eu boto o boné do meu filho no armário certinho. Ele pegar não adianta, ele chega da rua, joga em qualquer lugar. Tá, eu entendo que a gente faz que a gente organiza as coisas geralmente com a melhor das intenções e com a maneira que a gente vê lógica naquilo. Só que quando a gente quer que outras pessoas mantenham a organização, como no meu caso, eu sou profissional, eu não vou ficar indo na casa das pessoas organizar uma vez por semana, uma vez por mês, que seja. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é definir lugares que as pessoas consigam manter. Então precisa ficar muito claro qual é o hábito de cada pessoa, qual é o hábito da pessoa que usa aquele objeto. O boné do filho, a pessoa me perguntou, eu assim, tá, mas ele usa muito boné? Usa um monte de boné. E onde é que estão os... Aí eu perguntei, né, onde é que estão os bonés dele? Ah, não, estão na caixa ali em cima, no malego dele. Eu olhei e disse, mas vai ficar complicado dele guardar. Tu acha que ele vai se esticar para botar o boné dobradinho dentro de uma caixa? Ele é adolescente, tem 12 anos, eu acho. Ele é adolescente, ele larga o boné em qualquer canto. Ele não vai pegar, ele não vai ter a intenção. Aí ela olhou, tá, e o que eu faço? Eu dei pra ela a sugestão que eu fiz com os meus colares, que eu fiz com os bonés do meu marido, que é colocar gancho dentro da porta. Eu colei gancho, meu marido nem é com fita 3M. Os bonés do meu marido usa muito boné, tá? Os bonés do meu marido, eles ficam na porta do armário dele, com um gancho de ventosa. Ele vai, usa o boné, chegou em casa, ou pendura no gancho. O boné que ele tá usando, geralmente ele deixa pendurado no gancho da porta. Os outros bonés, ou quando ele vai pro quarto, ele tira o boné do gancho, abre a porta do armário e pendura ele. Fácil pra ele. Oi, Mari! A Mari talvez use bastante essa dica daqui a pouco. A Mari disse que o problema para manter a organização são os filhos, né? Então, observa. No caso da Mari, eu sei que os filhos são pequenos, né? Quem também tem filhos menores aqui, observa como é que o seu filho brinca, né? O seu filho gosta de brincar na sala, mas os brinquedos estão todos no quarto. Fica difícil para ele ficar trazendo os brinquedos para a sala e levando os brinquedos de volta para o quarto. A gente volta para aquela primeira dica de ser fácil de guardar. E o filho vai brincar onde a gente está. Solução, dá para fazer uma caixa, tem aqueles puffs baú, são uma ideia bem legal. Você tira a tampa, coloca os brinquedos dentro daquele puff baú, tampa,
tá organizada a sua sala, não tem brinquedo nenhum espalhado, o filho quer ir brincar, vai lá, tira a tampa do baú, pega o brinquedo, brinca, espalha, porque é criança e criança tem que brincar e vai ocupar espaço, é inevitável. Acabou. A própria criança pequena, às vezes a gente tem que fazer junto, né? A gente ensina como é divertido guardar. Eu brinquei com meu vizinho de cima, de como era legal, cada vez que ele botava dentro da caixa eu fazia uma festa. A mãe dele ficou espantada, disse, olha, eu tento fazer isso e não consigo. Pois é, o efeito tia. Então, você torna fácil para aquela criança guardar os brinquedos dela. O boné do filho adolescente, do marido, no meu caso, você deixa ele acessível para que ele possa guardar depois. Você consegue, mesmo que aquilo não seja o lugar que você acharia o ideal, é o ideal para aquela pessoa, é o lógico para aquela pessoa. Então, por isso que vale, é uma maneira de inserir todo mundo na organização da casa, que é, pelo menos para todo mundo, inclusive para mim, uma necessidade bem grande, certo? Então, guardar, lugar fácil de guardar, definir espaços físicos, limites físicos, as caixinhas são ótimas para definir limite físico, identificar com etiquetas, com símbolos, mas identificar de maneira que todas as pessoas que utilizam consigam retornar de volta, sem ter a desculpa de não saber onde é que é o lugar. 4. Observar os hábitos das pessoas, de quem usa aquilo, para que seja lógico, para que aquela pessoa que usa retorne para o lugar e a gente não tem que ficar arrumando o tempo todo, certo? E a dica 5, excessos. Cuidar dos excessos. A Ivana Portela, da Casa com Vida, que é uma personal organizer super famosa e incrível, ela é sócia da Micaela Góes, do Santa Ajuda. A Ivana Portela disse a seguinte frase: você administra tudo o que você tem. Ou seja, se você tem poucas coisas, você tem necessidade de administrar poucas coisas. Se você tem muitas coisas, tem necessidade de administrar muitas coisas. Quando você tem poucas coisas, é mais fácil. Olha, Manique! Quando você tem poucas coisas, é mais fácil de você administrar. Principalmente pessoas que não são naturalmente organizadas, como era o meu caso. Exemplo prático, aqui em casa, minha filha. Minha filha, eu tinha problemas sérios com ela e ela não é uma criança bagunceira. E a gente vai viajar, ela mantém tudo organizado, ela coloca no lugar a roupa, tirou a roupa, coloca a roupa no lugar da roupa suja, bota o sapato no lugar, tudo tranquilo. Mas no quarto dela os brinquedos eram um caos, ficava tudo espalhado e todo dia eu chegava e a gente tinha brigas horrorosas. Até que um dia, quando eu assisti a palestra da Ivana, eu cheguei em casa e eu fui brigar com ela, eu assim, não, para, Gisele, observa. Por que será que ela não está conseguindo? Por que será que ela faz tanta bagunça com os brinquedos? E aí eu comecei a observar a quantidade de coisas que ela tinha no quarto. E era muita coisa. Ela tem uma prateleira, um estante gigante que estava lotada de brinquedos, com um brinquedo por cima do outro. No chão do quarto ela tinha a cozinha de brinquedo, ela tinha aquelas casas da árvore, que é uma casa desse tamanho, que ficava no chão, né, porque era a casinha na árvore, a brinca de pole, enfim. Ela tinha a cozinha, ela tinha a casa na árvore, ela tinha o berço
das bonecas, ela tinha 2 carrinhos de boneca, tinha mais um bebê conforto de boneca, isso tudo no chão. Mais a escrivaninha dela com a cadeira, como é que ela vai conseguir manter? Não tem como. Eu olhei como eu estava sendo injusta em exigir que uma criança de 6 anos de idade conseguisse administrar aquela montoeira de coisa que ela tinha. Aí eu, não, vamos pensar, vamos achar a solução. Eu comecei a ler e eu me lembrei, minha filha estudava em colégio montessoriano e dentro do Montessori eles falam de fazer rodízio de brinquedos, que eu nunca fiz com a minha filha porque ela brincava com tudo. O rodízio de brinquedos é basicamente você deixar alguns brinquedos para a criança brincar e guardar outros e de tempos em tempos ir trocando esses brinquedos, para que a criança não enjoe dos brinquedos, enfim. Eu nunca fiz isso porque minha filha sempre brincava com tudo, e de fato ela brinca com tudo. Mesmo com aquele monte de brinquedo, ela brincava com um monte de brinquedo. Mas era tanto brinquedo que ela tinha para brincar, e tanto brinquedo que ela brincava, que ela não ia parar e botar outro brinquedo no lugar. Ela via um brinquedo, e via outro, aí via outro, aí via outro, e ia ficando espalhado. E realmente era muita coisa, não tinha como ela conseguir manter essa organização. Aí eu trouxe a ideia do rodízio pra nossa realidade. O que eu fiz? Sentei com ela, expliquei pra ela, eu pedi desculpas pra ela por estar brigando com ela. Porque realmente ela me disse, você não tá conseguindo manter porque você tem coisas demais. Aí eu lembro que ela entrou em desespero. Aí ela assim, ai mãe, eu até dou um pouco de brinquedo, mas eu não quero doar todos os meus brinquedos. Eu, não, filha, calma. O que a gente fez? A gente foi, viu os brinquedos dela e aí separou um pouco para doação, que tinha alguns brinquedos que ela brincava menos, bichinhos de pelúcia principalmente. A gente separou os brinquedos para doação, estão ali no cantinho, inclusive, para eu levar para doação. E pegou outros brinquedos e colocou numa caixa, em 2 caixas na verdade, que estão no quarto dela, estão no alto, mas estão no quarto dela, que são dela, ela vai poder brincar com aquilo, mas a gente não vai deixar tudo espalhado para não gerar essa bagunça. Né? E ela participou comigo, ela ajudou a escolher, quer dizer, na verdade eu conduzi ela para que ela escolhesse os brinquedos que seriam guardados e os brinquedos que ficariam para ela brincar, né? Exemplo, assim, ela tava vendo Toy Story, tinha uns brinquedos da Frozen, aí eu assim, não filha, vamos fazer assim. Ela assim, ai mãe, eu não consigo decidir. Eu, filha, a gente vai assistir Toy Story agora, vamos deixar os do Toy Story agora pra você brincar, a gente guarda os do Frozen. E aí no final do ano, que vai sair o filme do Frozen 2 em janeiro, a gente troca. Ela olhou, ótima ideia, mamãe. E assim a gente fez. Resolveu o problema 100%? Ainda não, porque é um processo. Né? Se cria um hábito da organização. Todo e qualquer hábito pode ser ensinado e deve ser treinado. Se cria também o hábito da organização. Mas está muito, 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 muito melhor. Ficou muito mais fácil, inclusive de andar no quarto dela. Ela consegue brincar melhor com as coisas. E ela veio me dizer assim, ai mãe, eu gostei, tem menos coisa até eu consigo brincar de verdade. Então, é isso, esse cuidado com o excesso de coisas. Eu contei um monte do caso da Heloísa, até porque tem um monte de mãe que me segue, e mesmo que não é mãe, consegue relacionar isso. Se você tem um monte de vestido, os vestidos acabam ficando muito embolados. Você não consegue ver todos os vestidos que você tem. Mesma coisa, não precisa deixar todos no cabide. Tem aquele vestido que você ama e que não serve, porque você teve filho recentemente, não cabe. Dobra,
guarda, deixa ele separadinho, num pack, num maleiro, e você tem menos coisas para você administrar, menos coisas para você manter em ordem. Certo? Essa eu acho que é a grande sacada dos excessos. Eu não estou falando eu não vou entrar no mérito de desapegar ou não desapegar, ter o que você tem. Isso é assunto para uma live inteira. Pode ser inclusive a próxima. Gostei da ideia. Mas ter muitas coisas torna mais difícil não só fazer a organização, como manter principalmente. Deu para entender o que eu quis dizer? Certo? Assim, me dá um coraçãozinho se vocês estão entendendo, se fez sentido para vocês isso, porque é legal a gente ter consciência do que a gente tem, para que a gente consiga manter essa ordem, certo? Oh, obrigada! Que bom! Fez sentido para as pessoas. Então, assim, lógico, é muito fácil falar e é difícil fazer. Eu sei. Eu sei bem, não é todo dia que eu consigo fazer. E assim, o mais importante talvez seja não entrar em paranoia. Não é muito fácil. Mas a organização, ela é importante. Muito valiosa, dica 5 dos excessos. Que bom, Jaqueline, fico feliz de ler isso. Porque é um cuidado que a gente tem que ter, os excessos. Na verdade, não são dicas separadas, é tudo uma coisa só, né? Se você tem muitas coisas, essas coisas ficam difíceis de guardar, vai acabar gerando bagunça, vai ficar mais difícil de manter a organização. Se você faz uma organização pensando nos seus hábitos e não nos hábitos de quem usa aquilo que você está organizando, vai ficar difícil de manter a organização. Se você não coloca limites físicos, nem todo mundo entende que aquele espaço é reservado para determinado objeto. Então, tá tudo ligado. As etiquetas defina limites físicos e identifique o que fica em cada local. Então, teriam outras coisas pra gente falar. Tem muita... A Priscila Saboia, que foi minha mentora, ela fala em fazer a ronda dos 15 minutos, mas eu acho que a minha ideia é trazer a família toda. A gente está falando de organização de casa, então é trazer a família toda para manter organizado, sabe? Porque não é uma obrigação de uma pessoa. Uma casa como a minha, que tem marido, esposa e filho, é importante que todo mundo entenda, e todo mundo entenda desde o começo, que o cuidado com a casa, se o espaço é de todo mundo, o cuidado com a casa é de todo mundo. Então, por isso que eu separei essas dicas para vocês, para que seja fácil para todo mundo manter a organização. Que é o mais importante, é o que fica mais leve de fazer. Eu adoro organizar, tanto que eu escolhi isso como profissão, mas não é todo mundo que gosta. Então, se a gente consegue manter, fica muito mais fácil, dura muito mais tempo. Certo? Gente, ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma outra dica que vocês usam na casa de vocês? Ou tem alguma dificuldade que vocês acham que não vai dar certo? Né? Vocês conseguiriam, a partir de hoje, parar para pensar em como colocar em prática essas 5 dicas que eu coloquei? Responde assim pra mim: não, Gi, tá legal, ou Gi, não tem como, isso é muito bonito o discurso, mas na prática é mais complicado. Vou dizer de novo, eu sei que é complicado. Então, é treino.
Deu uma luz. Manezês agora rolou uma luz. Então, que bom que deu uma luz. Era essa a minha ideia, era essa a minha vontade de tentar trazer uma luz. Aí a Monique perguntou aqui, como organizar o quarto de 3 meninos? Ai, Monique, isso tem que ver muito os hábitos deles, as idades deles. A gente conversou ainda há pouco, as idades deles são um pouco diferentes. O quarto, é um quarto só para os 3? Me responde aqui. Ah, Mari, aqui, vamos ver expectativa versus realidade. Mari, é paciência. Colocar isso em prática vai exigir um pouco de paciência no começo, até porque é difícil pra gente também. Quer ver quem é muito organizado e convive com pessoas pouco organizadas, né? Gera uma angústia. Então, mas vai aos poucos, vai tentando um pouco, vai uma de cada vez. Isso, tenta aplicar uma dica de cada vez, coloca um limite físico. Se eu posso dizer, comece por um caminho, seria o primeiro, definir o lugar, e o segundo, colocar um limite físico, dentro da lógica de uso das pessoas. Porque o limite físico ajuda a visualizar, certo? Aí depois me conta, Mari, e manda um direct dizendo assim, ah, Gi, tá rolando, ou Gi, me ajuda. Aí a gente conversa. A Monique falou aqui, um quarto só, com 9, 5 e 3 anos. Jesus! Acaba sobrando pro mais velho. Pois é, quando você tem um espaço dividido entre 3 pessoas, realmente fica complicado, porque a lógica de organização de um não é a mesma lógica do outro, e a exigência que você vai ter, que na verdade o ambiente leva a uma criança de 9 e a uma criança de 3 é muito diferente. Né? O de 9 tem mais habilidade, mais capacidade, né? Tem entendimento de poder organizar as coisas dele. O de 5 tem um pouco menos, mas já entende, já consegue saber que tem que levar o prato para a pia. Depois de comer, ele já consegue levar. O de 3 anos ainda não. Então, talvez tenha que tentar trazer o pequeno pro de 3, pro de 5, pro de 9. Usar o de 9, como tu dissesse aqui, acaba sobrando pro mais velho. O de 9 ser o exemplo e estimular o de 5 e o de 3 a copiarem humano, a fazerem humano. E tentar ver se as coisas, se a maneira como como estão as coisas pro de 9 anos e a coisa pro de 5 e a coisa pro de 3, porque são pessoas diferentes, então eles têm lógicas de organização, digamos assim, raciocínio lógico diferente. Talvez tenha que adaptar algumas coisas para que, o de 5 faz menos, que ela falou ali. Então tentar ver se a maneira como o de 5 tem as coisas dele guardadas, se fica fácil para ele. Então conversar com ele, mostrar para ele, perguntar para ele, às vezes, o de 5 anos já consegue dizer isso. Perguntar para ele, onde é que você quer guardar isso? Então vamos guardar isso? Que aí você vai saber onde está depois. Não digo nem esconder o brinquedo, não é o esconder o brinquedo, é que ele pegue o brinquedo e ele coloque o brinquedo no lugar para que ele saiba que está lá. Então, talvez seja um caminho. Isso também é assunto pra gente fazer uma live inteira. Se for o caso, me manda a gente conversa depois no direct, daí quem sabe eu consigo te ajudar melhor. Tem aqui que a Jaqueline falou, a pior parte é acúmulo de louça suja e lavada empilhada. Daí roupa que sai do varal e rola a semana. Ah, pois é, te entendo. A história da roupa que sai do varal e rola a semana eu consegui resolver de uma única maneira. Eu recolho do varal e dobro. Eu gosto de passar roupa, mas eu aboli o ferro de passar pela mais absoluta falta de tempo. Sim, eu gosto de passar roupa, eu sou louca, concordo. Mas eu tiro a roupa do varal e dobro. Se eu tiro do varal e deixo em cima do sofá para dobrar, ou se eu tive um cesto de roupa
pra colocar. Eu tirava do varal, colocava no cesto pra dobrar, pra passar, dobrar, guardar. E durou 2 meses e ficava assim. Aí eu aboli. Aí eu disse, não, chega. Então, a ideia é, se você usar e lavar, ou usar, ou recolher do varal e já dobrar, é menos coisa que se acumula. A gente perde menos tempo lavando a louça ou guardando a louça do escorredor. Talvez seja... Aqui em casa eu consegui resolver dessa maneira. Essa parte de rotinas domésticas não é tanto a minha especialidade, mas é aquilo que eu estava falando de hábitos, né? Tentar trabalhar a cabeça das pessoas. E assim, tu gosta de lavar louça? Tu gosta de ficar 1 hora lavando louça? Tu gosta de vir lavar a louça, tem um monte de louça no escorredor que tem que guardar? Então, já usa, já guarda. Eu não gosto de louça seca no pano, então eu já deixo ali. E a gente dividiu tarefas aqui em casa. Então, a louça tá seca de manhã, eu tô com a água pra fazer o café, já guardo a louça. Meu marido chega, lava a louça do café da manhã. E a gente consegue se dividindo assim e vai fazendo de menos em menos. A gente fica menos tempo fazendo. A sensação que dá é que você perde menos tempo. Talvez seja uma maneira de resolver isso, né? Ou de amenizar, pelo menos isso. Tá, o Monique falou aqui do Montessori. Montessori é legal, que eu tava falando ainda há pouco do rodízio de brinquedos, que é legal pro excesso de coisas. Quanto mais coisas você tem, mais você tem que cuidar. Se você limita a quantidade de coisas das crianças, as crianças têm menos coisa pra bagunçar, digamos assim, né? Menos coisas pra brincar e não colocar de volta no lugar. Né? O rodízio de brinquedos está funcionando legal aqui em casa. Né? Se tu já faz isso, já é um caminho, assim, já tem uma questão nisso tudo, certo? Então, gente, que mais, assim? Que mais que eu consigo... Temos um tempinho ainda. Que mais que eu consigo ajudar vocês aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu não passei, mas... Que não, por enquanto é isso, é do acúmulo de louça, como eu entendo isso. Sou Jaqueline. Então, vocês gostaram? Vou já fazer o encerramento aqui. Se vocês gostaram, deem coraçõezinhos, por favor. Eu vou deixar a live salva 24 horas, vou ver se eu consigo inclusive baixar, né, para transformar num post, num texto de blog, até para ficar mais perene, mas eu queria mesmo essa interação com as pessoas. Eu vou dizer para vocês, eu adorei, assim, é bom saber que eu consigo ajudar as pessoas, que eu consigo levar a organização, assim como a organização me ajuda, obrigada, Mari, assim como a organização me ajudou a viver num ambiente melhor, a me sentir num ambiente melhor, que eu consiga levar isso para outras pessoas também. Esse é o meu propósito, é por isso que eu tô abraçando uma nova carreira depois de quanto tempo de publicidade, pra isso, pra poder ver. Então, assim, toda a troca que vocês estão me passando, os coraçõezinhos da Monique e da Mari, e pra mim é muito valioso, é muito importante saber que o que eu falo faz sentido pra alguém, né? No fundo, esse é o objetivo de todo mundo que se arrisca a mudar de profissão, é fazer sentido pra alguém. Né, eu acho, assim, fazer sentido para si e para alguém, né? Então é muito bom ter esse feedback ao vivo de que vocês estão gostando, tá? Eu agradeço demais quem estava aqui,